Medcaster, tudo bem com vocês? Eu sou a Luma e para nós é um prazer tê-los aqui mais uma vez conosco. Hoje iremos falar sobre hipo e hipertireoidismo. E essas condições, elas afetam a glândula tireoide e quando não são tratadas, elas podem levar a outros tipos de problemas de saúde. Então, para falar com a gente hoje, a gente trouxe a médica endocrinologista Juliana Panceira. Seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer ter aqui e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, meninas, tudo bem? Prazer é meu, obrigada pelo convite. Espero poder dar uma clareada na ideia de vocês sobre esses assuntos hoje. Bom, doutora, obrigada. E vamos às perguntas, né? Doutora, o que é de fato o hipotireoidismo e hipertireoidismo e como essas doenças afetam a qualidade de vida das pessoas? Vamos lá. São dois tipos de problemas que acometem a tireoide, uma glândulazinha que fica bem aqui. E é uma glândulazinha que muita gente, hoje em dia ela está mais famosa, mas antes as pessoas não sabiam nem que tinham, né? O hipotireoidismo é uma condição onde a glândula tireoide está produzindo pouco hormônio. Quais são os hormônios que a gente dosa e que ela produz que são importantes? T4 e T3. Então, quando tem uma redução na produção desses dois hormôniozinhos pela glândula tireoide, é o que a gente chama de hipotireoidismo. E o hipertireoidismo é o oposto, é quando tem um excesso de produção desses hormônios da tireoide. E as causas mais comuns são as autoimunes, né, que é o Hashimoto, ou o Graves, que é a condição do hipertireoidismo. Mas existem algumas outras situações mais raras, mas normalmente o Hashimoto é o que a gente mais tem em consultório, no dia a dia, e com certeza alguém tem alguma amiga que tem tireoidite de Hashimoto. Você me perguntou como é que elas afetam a qualidade de vida, né? O que acontece? O hipotireoidismo, normalmente, é a condição que mais interfere na qualidade de vida. Por quê? Porque ele vem mais arrastado, o paciente demora mais tempo para perceber, muitas vezes o diagnóstico passa batido, porque são sintomas muito subjetivos. Então, é aquela pessoa que começa ficando mais cansada, tem mais preguiça, não tem muita vontade de levantar de manhã, não consegue acordar na hora certa, e aí com o tempo, se essa condição continua se arrastando, começam a surgir mais sintomas, começa a cair cabelo, a unha fica super fraca, quebradiça, o intestino não funciona direito, a pele fica ressecada, começa a ganhar um pouquinho de peso, fica mais inchada, e tem casos mais intensos que a pessoa tem dificuldade até de raciocínio e fica com uma fala lenta, uma pessoa toda devagar, é como se a pessoa estivesse no slow motion, entende? E o hipertireoidismo, ele afeta a qualidade de vida, mas ele é uma situação mais intensa, é difícil da pessoa ignorar e levar isso por muito tempo, porque a pessoa costuma ter taquicardia, agitação, sua muito, sudorese, vai muito ao banheiro, tem muita fome, é uma pessoa que está agitada, ansiosa, parece sempre uma pessoa estressada e ligada no 220. Na doença de Graves costuma ter o olho, em alguns casos já mais arrastadinhos, o olho saltadinho para fora, que a gente chama de exoftalmia. Então, assim, elas interferem na vida da pessoa de formas diferentes, mas interferem bastante, precisam de atenção e tratamento. Doutora, a senhora já comentou um pouquinho sobre as características da deficiência, mas eu acho muito importante a gente ratificar isso, principalmente porque essa é uma deficiência que a gente nota tanto pela falta do iodo quanto pelo excesso. Então, assim como qualquer outro hormônio, a deficiência dessa tiroxina e da triiodotironina, ela provoca diversos problemas no organismo. Eu gostaria de que a senhora ratificasse como é a presença do iodo nisso e quais as deficiências. O iodo é a molécula principal para a gente produzir o hormônio da tireoide. Antigamente,
a gente tinha realmente muitos casos de hipotireoidismo por deficiência de iodo. Hoje, isso não é muito comum da gente ver, principalmente nas regiões de grandes metrópoles, né? Vamos falar São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, não acontece mais com tanta frequência. Antigamente, a maior causa de hipotireoidismo realmente podia se dizer que era a deficiência de iodo. Hoje, não é mais, porque a gente tem o sal iodado, né? Tem surgido alguns casos de pessoas que agora só usam o sal rosa do Himalaia, que normalmente é um sal que não é iodado. Então, o pessoal que vem com uso crônico desse tipo de sal pode ser que tenha alguma deficiênciazinha, mas hoje isso é raro. Hoje a principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. E também surgiram, por conta disso, a deficiência de iodo, causa mau funcionamento da tireoide, queda na produção dos hormônios, surgiram algumas linhas médicas, aí alguma linha de tratamento, o pessoal que gosta de dar iodo para o paciente tratar o hipotireoidismo. E é importante lembrar, o excesso de iodo também causa alterações na tireoide. Nada a gente pode, nenhum hormônio, nenhuma substância é interessante nem aqui em cima, nem aqui embaixo. A gente precisa deixar tudo equilibrado, né? Até mesmo o iodo, que é muito importante, se for em excesso, ele vai trazer prejuízos para o funcionamento, para a produção dos hormônios da tireoide. Então, eu estava recentemente lendo um estudo da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, e lá eles relatavam que o hipotireoidismo crônico é a doença evitável mais comum na infância, que pode levar a um retardo mental. Então, como o hipotireoidismo pode causar o retardo mental? O hipotireoidismo congênito, você disse, porque assim, o hipotireoidismo ele não é muito evitável. Sim, ele é evitável sim, se ele for o hipotireoidismo por deficiência de iodo, ele é evitável. Agora, o que provavelmente eles quiseram dizer aí foi que o retardo mental, ele é evitável se a gente tratar o hipotireoidismo, né? Então, isso sim. Por isso que a dosagem dos hormônios da tireoide são feitas no teste do pezinho. É um daqueles exames muito importantes para a gente fazer no momento em que o bebezinho nasce. Porque a deficiência do hormônio tireoidiano, ele pode causar, sim, um atraso cognitivo, retardo mental, e ele é muito importante, inclusive, durante a gestação. No primeiro trimestre, é muito importante que faça esse exame na mãe, porque muitas mulheres têm um hipotireoidismo durante a gestação, não tinham antes, têm o hipotireoidismo durante a gestação e depois resolve não tem mais, ou mulheres que já tinham hipotireoidismo e não tratam, porque durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, a gente aumenta a necessidade dos hormônios da tireoide, e o bebezinho não tem tireoide ainda. Então, ele depende 100% ali dos hormônios da tireoide da mãe. Então, se nesse primeiro trimestre não tiver esse cuidado, faltar realmente, a mãe tiver um hipotireoidismo importante, pode causar uma deficiência cognitiva porque interfere na formação de todo o sistema neurológico do feto ali. E durante o crescimento, durante a infância, também ele interfere, porque a criança continua, né, com o seu desenvolvimento e o crescimento e a formação, toda a parte cognitiva dela vai sendo formada ali durante essa primeira infância, e a falta dos hormônios tireoidianos interferem bastante nisso. Tanto que um dos principais alertas que a gente que costuma chamar a atenção da mãe quando para essa situação do hipotireoidismo é a criança começar a ir mal na escola. Tem um atraso de aprendizado, a criança não consegue acompanhar os amiguinhos, ela não está desenvolvendo igual, e a mãe leva no pediatra e normalmente se descobre o hipotireoidismo dessa forma, pelo atraso cognitivo dessas criancinhas.
Bacana. Então, dando continuidade aí, uma até das minhas perguntas que eu ia fazer, mas eu acho que já foi muito bem respondida aí na nossa conversa, a senhora já deixou bem esclarecida, eram as formas de evitar, né? Mas realmente já ficou claro aí a questão do iodo, bem dosado, né, nas quantidades corretas. E então, quais os exames o paciente ele deve fazer para diagnosticar o hiper e o hipotireoidismo? O que é mais importante para a gente fazer quando a gente desconfia de alguma dessas duas condições é o TSH e o T4 livre. Em algumas situações, a gente até tem a necessidade de dosar T3, tá? Mas o básico é o TSH e o T4 livre. Isso é um erro muito comum que a gente vê. São pacientes que chegam, às vezes, passaram em outros médicos ou no posto de saúde e vêm com o exame de T4 total. O T4 total, ele não dá muita informação para a gente precisa do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide a produzir o hormônio da tireoide, o T4 livre e o T3, e a gente precisa do T4 livre, né? Então, no hipotireoidismo, esse TSH vai estar alto e o T4 livre vai estar baixo. No hipertireoidismo, esse TSH vai estar baixo e o T4 livre alto. Normalmente T4 livre e T3 alto, né? No hipertireoidismo. E são os principais hormônios que a gente usa. Aí, se a gente quer investigar melhor causa, a gente pede os anticorpos, pede o anti-TPO para, no caso de hipotireoidismo de Hashimoto, com a tireoidite de Hashimoto, pede o TRAB no caso de hipertireoidismo, e aí a gente vai aprofundando com outros exames mais complexos, mas o básico, TSH e T4 livre. Doutora, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolista, cerca de 10% das mulheres acima de 40 anos e em torno de 20% das mulheres acima de 60 anos de idade manifestam algum problema de tireoide. Mesmo que esses problemas sejam relatados em várias parcelas da sociedade, independente do gênero, independente da cor, ainda assim, na mulher, parece que ele é um problema mais visível ou ele é um problema mais realmente acontece maior mais na comum. população feminina? Por quê? Ele realmente é mais comum nas mulheres, tanto não se tem ali uma causa assim, uma razão batido o martelo, né? Mas a gente realmente tem esse número muito maior de mulheres, assim como nódulos de tireoide também são muito mais comuns em mulheres. As doenças autoimunes em si são mais comuns em mulheres, né? Então, não só as doenças de tireoide, os problemas, as doenças autoimunes na tireoide. Então, é alguma coisa que ainda é muito estudada, não tem uma causa completamente fechada, um motivo completamente fechado, mas sim, isso é real. Realmente, mulheres têm muito, muito mais hipotireoidismo e normalmente é uma coisa bem hereditária. Então, você vê famílias inteiras, você vê a avózinha, a mãe, a filha, a netinha, todo mundo tem hipotireoidismo, todo mundo com anticorpos altos, então normalmente é um negócio que vem aí toda a geração feminina da família. E realmente, segundo dados, essas mulheres vão atrás de reposição de estrogênio, por pensar que alguns dos sintomas são por falta de reposição de estrogênio, e aí acabam Exatamente. diagnosticando tireoidismo, né? Sim, e muita gente acaba descobrindo hipotireoidismo pensando que está com depressão. É bem comum também ir no psiquiatra ou até queixar com a ginecologista. O ginecologista normalmente é quem faz muito pede esse primeiro exame e encaminha para o endócrino, porque as pacientes queixam muito e parece um quadro depressivo no início, né? Esse desânimo, falta de vontade de fazer tudo, quer ficar só deitada. Então, normalmente, essa é uma queixa muito comum e elas acham que é menopausa ou acham que estão com algum outro problema. E depressão é um dos problemas que se confundem muito. Por isso que, às vezes,
o diagnóstico demora bastante, porque muitas delas vêm tratando depressão mesmo, quando na verdade era só tratar o hipotireoidismo que elas ficavam animadas de novo. Bom, doutora, nossas perguntas para esse episódio eram essas, então eu gostaria de saber se você tem mais alguma recomendação ou algo a acrescentar sobre esse assunto hoje. Olha, eu acho que vocês foram muito cuidadosos, vocês fizeram as perguntas certas. Eu acho que é importante só reforçar que é uma situação comum, mas é uma situação de muito fácil da gente tratar e controlar, né? E é muito importante na infância a gente fazer esse diagnóstico quando ele existe na infância. Então, para as mães, os pais que estiverem acompanhando, sempre ficarem atentos no desenvolvimento escolar, no crescimento, aquela criança que está ficando muito abaixo da altura dos amiguinhos, aquela criança que não está acompanhando na escola, está indo mal, dorme na aula. Às vezes vale a pena fazer um examezinho de tireoide. E para as mamães também, sempre quando descobrir que está grávida, no primeiro trimestre, é importante incluir esse exame no seu check-upzinho ali de pré-natal. Doutora, muito obrigada, viu? E obrigada a você que se dispõe a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que tenham gostado. E segue a gente nas plataformas digitais e assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. O nosso e-mail e o nosso Instagram estarão abertos para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.